Voltando então, nós vimos a lógica aqui, 3 Hz, analisando as piscadas por segundo, seria a velocidade com que eu pisco os olhos. E lá naquele processador, Jefferson, você deu o exemplo de 200 MHz. Então nós vimos que 200, o mega de milhão, 200 milhões de hertz. Ou seja, ele faz 200 milhões de alguma coisa em um segundo. Caracas! Por que eu usei aquele processador como exemplo? Quem, né, já tem as manhas aí da velocidade sabe que ele está bem o quê? Defasado, né? Bem defasado. Bom, porque pode parecer muita coisa, 200 milhões. Ah, ele processa 200 milhões de coisas em um segundo? Não, esse que é o detalhe, certo? Ele faz 200 milhões de instruções em um segundo. Mas eu não vou me alongar demais nesses detalhes aqui sobre instruções, processamento, porque não é um assunto cobrado em concurso, tá? Não há ênfase para isso, ok? O que eu quero que você anote no seu caderno aí, como resumo, aquela dica, é essa. Velocidade do processador é medida em Hertz, símbolo Hz. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu comecei em 200, para que eu possa chegar nesse exemplo, né? 200, 800, 1000, 1000 MHz, lembra? Aqui não é equivalência exata por 1000, então 1000 MHz eu tenho 1 GHz, tá ok? Então, quando você vira aí um processador 1 GHz, 2 GHz, você sabe do que está se tratando ali, tá ok? Então, volta lá para o slide, vamos continuar analisando as características do processador. Então, eu mostrei a vocês aí a velocidade, mensurada, portanto, em Hertz, e vamos analisar agora o seguinte, os núcleos do processador. Isso aqui, gente, é uma tendência hoje, tá ok? Nos processadores, ter mais de um núcleo. Em inglês, termo core. Então, quando você tem um processador dual core, um processador Core 2 Duo, ou algo do tipo, você tem um processador com mais de um núcleo, tá ok? Então, eu vou colocar aqui para você na tela alguns exemplos, né, de nomes utilizados nesses processadores. Então, por exemplo, você vai ter ali um processador, como eu disse, dual core. Então, core é núcleo. Você vai ter um processador, por exemplo, eu estou voltando os nomes aqui, mas são nomes que podem cair em prova, Core Duo, por exemplo. Você vai ter um processador aqui, Core 2 Duo. Você tem aqui ainda, eu vou englobar aqui todos na mesma categoria, processadores aqui da Intel i3 e i5. Então, esses aqui eu vou fechar uma categoria aqui com processadores, todos tendo 2 núcleos. Jefferson, mas i3 não são 3 núcleos? Não. Tá? Isso aqui é uma jogada de marketing apenas, tá? O nome 3. i5 a mesma coisa. Sendo que o i5, você vai ver que eu vou repetir aqui embaixo, tá? Processadores i5 e i7. E aqui entra também o nome, eu vou colocar aqui atrás, ó, Quad, tá? Então, qualquer processador que tenha no nome Quad, Quad-Core, alguma coisa do tipo assim, ele vai ter, nesse caso aqui, eles terão, né, 4 núcleos. Tá ok? E ainda eu tenho processadores i7 com 6 núcleos. Tá? E ainda tem com 8, mas aí também já para concurso a gente está indo longe demais. Mas saiba que hoje tem processadores até com 8 núcleos. E logo talvez a gente grave esse vídeo, amanhã saia com 10, com 12, e é uma evolução natural. Qual é a vantagem? Então, aqui você já pausou o vídeo, já copiou. Qual é a vantagem de se ter um processador com mais de um núcleo? É a divisão de tarefas, é simples. Pense aí na sua casa, olhe para uma parede e pense, uma pessoa pintando essa parede vai demorar um tempo X. Pintor mediano, digamos, né? 2 pintores com a mesma capacidade ou ainda, se você diminuir um pouquinho a capacidade técnica desses pintores, o fato, né, de ter 2 pintores vai colaborar para que a tarefa seja cumprida o quê? Mais rapidamente. Então aqui quando eu tenho um processador com mais de um núcleo, eu vou dividir as tarefas, o processamento que eu tenho entre eles. Com certeza eles vão me retornar, né, me dar a resposta mais rapidamente. Então, é vantajoso. E é algo que eu tenho que conhecer hoje para concurso, que
processadores têm mais de um núcleo, certo? Agora vamos analisar aqui um elemento extremamente importante dentro dos processadores. Vem comigo, corta ali, corta para o slide, olha lá no slide. Então nós falamos aqui dos núcleos, agora eu vou falar aqui para vocês da memória cache. Bom, vários detalhes aqui sobre a memória cache. Primeiro, pode manter no slide, nós iremos fazer análise aqui, na sequência, na imagem, de um processador que não tem memória cache. Bom, mas aqui eu vou parar um pouquinho nesse slide, vou pedir para ele cortar, para que eu possa mostrar a vocês esses elementos que vocês estão vendo aqui destacar. Então, vem comigo na imagem aqui. Jogou aí, legal. Então, gente, olha só para de vez em quando vocês me pegam olhando para baixo, porque tem um retorno aqui para que eu saiba qual imagem está aparecendo aí, tá ok? Então, vem comigo. Agora eu sei que eu estou aqui. Olha só, memória RAM. Não havíamos falado ainda sobre memória RAM. Então, veja o contexto e a ligação, tá? Aqui eu coloquei só a memória RAM com o processador, porque é os elementos que nós precisamos analisar nesse momento. Lógico que ela vai se interligar com outros componentes. Lembra lá no início da aula, quando eu disse a você, eu pedi a você que fizesse um cálculo, e aí eu passei os números? Olha, some aí para mim, 2 mais, tá? Naquele momento que você memorizou os números, né, você guardou na sua memória. Olha aqui a memória do computador. Memória RAM. Já já nós iremos tratar mais sobre a memória RAM. Só estou aqui, né, antecipando algumas coisas que nós precisamos saber. Então, eu vou fazer um cálculo, eu vou processar alguma coisa no computador, isso tem que estar armazenado na memória. E é nessa memória, uma das que eu tenho no computador, certo? E essa aqui nós diremos que é a memória principal do computador. Bom, as linhas, vocês devem estar lembrando, né? Eu tentei reproduzir aqui nessas linhas os barramentos da placa-mãe, por onde irão passar, portanto, os dados que vão para o processador. E aí, eu vou lembrar, vou apagar aqui, e nós vamos lembrar que o processamento ele é feito em 3 etapas, né? Ele ocorre através daquelas 3 etapas. Ou seja, o processamento é o central. Mas para que ele ocorra, eu insiro os dados, ocorre efetivamente o processamento e posteriormente a saída. Pode jogar na tela e eu continuo só falando contigo. Ok, jogou aqui, e aí eu vou começar a inserir dados, né? Para fazer um cálculo, por exemplo, 1 mais 2. E aí eu pergunto a vocês, se eu estivesse falando desses números para você, para que você fizesse o cálculo mentalmente, você já poderia me dar a resposta? Ah, já, é 3. Não, não pode. Por quê? E se eu te falar 1 mais 2 vezes 3? Então, se você já tem 3 como resposta, você vai multiplicar 3 vezes 3. É a resposta correta? 9? Não. Qual é o correto? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Esse é o correto. Por quê? Matematicamente, a multiplicação tem o quê? Precedência sobre a soma. Então não tem como, né, não há como você fazer primeiro a soma e depois multiplicar. A não ser, obviamente, que tivesse aqui em parênteses. Mas não é nosso caso. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque é o seguinte, quando é que eu faço o cálculo? Quando eu dou OK, já, vai, processe. Então, nesse caso, quando eu dou OK aqui, eu dou Enter, é que eu vou calcular. Mas espera aí, Gerson. Quem calcula é a memória? Não. Bem observado. Não é a memória, é o processador. Então, veja que agora eu tenho que passar os dados, né, mandar os dados para o processador. Ocorre que, mesmo que eu tenha, daqui a pouco nós falaremos de memória DDR, né, que conseguem transmitir 2 dados a cada ciclo aqui que eu vou realizar alguma coisa no computador. Nós chamamos de clock, né? Então, o clock é como se fosse o próprio relógio mesmo, tudo ocorre sincronizado. Vai, aí eu mando dados para o processador. Vai, cada vai desse eu consigo mandar 2 dados de cada vez. Então, essa é a memória DDR. Tá? Vamos colocar aqui no meu exemplo, eu coloquei aqui como se fosse uma memória simples, que manda um dado de cada vez. E aqui nós temos um detalhe importante a observar. Dentro do processador, ou ele internamente, é muito rápido. Pode cortar a imagem para mim, por favor? Então, olha só, o processador internamente, né, eu vou ter algo aqui, vamos colocar um processador médio de 1 GHz, 2 GHz, é muito rápido. Só que a velocidade de dentro não é alcançada fora. Então, imagina você andando, né, está estudando hoje, mas amanhã você vai estar andando num carro muito potente aí, amém? Né, quem gosta, obviamente, um carro aí com 300 cavalos de potência, por exemplo. E aí, pá, legal, você tem um baita motorzão no seu carro, mas, legalmente,
Você pode imprimir a velocidade que o seu carro permite nas vias? Não pode, a não ser que você vá para um autódromo, né? Não é o caso. Então aqui as minhas vias, que são os meus barramentos, elas não me permitem, isso aqui é uma restrição física, né? Não me permitem alcançar a velocidade dentro do processador. Então há, resumindo aqui a história, uma incompatibilidade de velocidade dentro do processador com fora. Então eu perco um pouco. Eu vou colocar aqui no slide, acho que dá para você ver aqui, ó. Essa velocidade fora do processador, nós a chamamos, vou colocar uma setinha aqui, nós a chamamos de FSB, tá? Então o que significa SFB? Então eu vou apagar o slide aqui, deixei em branco, pode deixar a imagem comigo. E aí nós temos aqui então, vou apagar isso aqui para que eu possa escrever. Só queria localizar ali naquele slide antes, certo? Então nós temos aí front, side, bus, certo? E aí fica a sigla então FSB. O que eu vou anotar aqui, Jefferson? FSB eu vou anotar como a velocidade externa do processador, tá ok? Então se na prova você vira esse termo, FSB, não é muito comum, mas aqui nossa videoaula é completa, então a gente não vai deixar detalhes de fora, tá certo? Então você já anotou aí que FSB é a velocidade externa do processador. E obviamente, né, como eu já havia dito antes, ela é menor do que a velocidade interna, tá ok? Menor do que a velocidade interna. Onde é que eu vou perder alguma coisa aqui, Jeff? Já estou captando então, estou captando. Aqui, ó, acompanha comigo, pode jogar no slide. Acompanha os dados indo para o processador, né? Então, no momento que eu dei igual, eu vou começar a transmitir esses dados para o processador. Pá. Então, eles vão. Como eu disse anteriormente, não necessariamente um a um, como eu estou fazendo. Então, aqui fica só a título de exemplo. Vejam que o resultado, ele voltou, né, rápido. Mas é por quê? Porque meu cálculo aqui é extremamente simples, né? Então, poucas instruções, uma resposta rápida. Onde é que eu perdi tempo aqui? Pode cortar para mim. Onde é que eu perdi tempo aqui? Eu perdi tempo enviando os dados para o processador. Bom, então olha só. O que os caras fizeram? Eles colocaram um pouco de memória. Olha só que eu fiz isso aqui porque é pouco mesmo, tá? De memória dentro do processador. Ah, Jefferson, você falou que dentro do processador é rápido. É. Que velocidade que essa memória trabalha? Velocidade interna do processador. Então ela é rápida. Quando você for fazer uma comparação das memórias, você vai colocar cache, né? Especificamente que nós estamos falando da cache do processador, porque existem memórias cache em outros componentes, tá? Então quando ele se refere a cache aqui, cache do processador, rápida, velocidade alta. Só que aí tem um detalhe, capacidade pequena. Tá? Em média, só para que você tenha uma noção, de 1 a 12 megabytes. Vou fazer a comparação com a memória RAM já. Então, o Jefferson falou lá, 1 a 12 aqui, tanto, tá? E aí você vai lançar esses dados no caderno, por gentileza. Vem comigo. Então aqui nós estamos falando de um processador sem memória cache. Olha o outro slide. Esse tem, com memória cache. Corta aqui. E olha aqui no cantinho, então, com memória cache. Olha onde está a memória cache. Dentro do processador, tá ok? Só enfatizando aí. Vamos lá então. Vou repetir o cálculo de antes. O que eu vou perceber agora? Que a memória cache vai ser como um funcionário eficiente. Como é, Jefferson? Olha só. O funcionário sabe que todo dia ele tem que fazer uma determinada tarefa no trabalho. É uma coisa rotineira. Ele tem que fazer aquilo lá. E o que um funcionário eficiente faz? Ele espera alguém mandar ele fazer aquilo que ele sabe que tem que ser feito, né? Por exemplo, tirar um extrato da conta bancária da empresa, por exemplo, né? Todo dia tem que ser feito. Não, o eficiente é aquele que tá lá, ó, o extrato tá aqui. Aquele que é mais, né? Tem que tirar o extrato. O extrato todo dia, né? Essa história. Nada de eficiência. Então vamos acompanhar. O que eu vou fazer nesse caso se eu tenho memória cache? Eu não vou ficar esperando. Eu vou me antecipar, levando os dados para dentro do processador. Mas olha só, isso não quer dizer que eu esteja processando. Não, eu estou armazenando lá. Armazenando para que quando o cara deu o comando, os dados já estejam lá. Vamos acompanhar? Corta no slide. Olha aqui comigo. Observa que o dado já foi para o processador, certo? Mas já foi para o processador. 2, já foi para o processador. Então aqui eu estou trabalhando, obviamente, né? Você que é da área também, você sabe que eu estou trabalhando aqui numa situação perfeita, onde todas as instruções que entraram na memória serão processadas. Tem toda uma análise aqui e tal,
mas que para concurso nós não precisamos saber, tá ok? Então, só dando uma satisfação aí para quem é da área, para falar, pô, o Jefferson tá viajando. Igual. Opa, olha só, quando eu dei igual, a resposta já veio. Ganhei tempo? Obviamente. Então, nós temos aí várias questões de prova, né, que tratam desse assunto, da memória cache no processador. Tá? Ajuda a melhorar o desempenho? Não há dúvida, não há dúvida. Corta aqui para mim. Então você já anotou aí o tamanho, já falei. Você vai anotar agora outra coisa importantíssima sobre a memória cache. Já falei que ela é rápida, já falei que ela tem a capacidade de armazenamento pequeno. Agora você vai colocar aí que ela é volátil. Quando falarmos de volatilidade daqui em diante, você tem que estar ciente desse tópico. Então você já parou o vídeo aí, tu pausa, eu fiquei parado aí, você manda, deu pause e anotou. Volatilidade, volátil, memória volátil. É aquela que mantém os dados armazenados apenas enquanto há o fornecimento de energia, certo? Então volta para o slide aqui. Olha só a minha memória cache, ela não tem dados ali, né? Por exemplo, agora aqui 1 mais 2. Bom, o que acontece se eu perder a energia? Tipo, desligar o computador, é uma queda de energia. Todos os dados que estão na memória cache serão perdidos. Por quê? Porque ela é uma memória volátil. Corta para mim. Vamos pegar como exemplo um pendrive. Então imagina um pendrive, ele não tem, caso você não saiba, né, ele não tem nenhum tipo de bateria dentro dele. Não, não tem. Quando você o conecta a uma porta USB, a um barramento USB, né, como na forma nós falamos, pelo barramento, lembra que pelo barramento trafegam dados e ou energia? Então ele vai receber o quê? Energia. E vai poder, obviamente, receber dados ou enviar dados, certo? Então naquele momento ali que ele está alimentado, ele pode receber dados. Bom, para armazenar qualquer tipo de memória precisa de energia. Qual vai ser a diferença aqui, então, de uma memória volátil? Vai ser o seguinte. Eu conectei, armazenei dados no pendrive, removi do computador. Tirei do computador, galera. Tem energia? Não tem. Sem energia, eu perdi os dados, no caso do pendrive? Não. Ah, então o pendrive ele não é volátil. Memória cache é volátil, porque eu tirei energia, eu desliguei o computador, os dados, vou embora. Grave isso, importante. Volta para o slide. E aqui agora a gente vai para uma questão. Botar em prática então isso aí. O elemento que ajuda a minimizar a diferença de desempenho, minimizar a diferença de desempenho entre o processador e demais componentes dos computadores atuais é... agora está fácil, né? De repente alguns já sabiam a resposta, mas vamos lá. Supondo aí que você não conhecesse. Letra A memória cache. B, não. C, não. Nem vamos comentar as outras opções, que não há comentário. É a memória cache. Letra A, marcou, ganhou um ponto, mais um ponto para sua aprovação. Você que está estudando informática aí, né, vai garantir pontos preciosos, porque muitos não estudam, deixam de lado. E, na verdade, vêm estudar informática quando há uma reprovação, geralmente, em concurso. Geralmente, não estou dizendo que é o seu caso. De repente você já está se antecipando, está começando agora, começando bem, porque está estudando uma matéria que tem reprovado demais. Então vamos lá. Continuando nosso estudo agora, nós vamos falar sobre a memória RAM. E aí uma das primeiras coisas que você vai anotar aí, você parou o vídeo aí, opa, o próximo tópico agora é RAM. Você vai colocar do lado da RAM, pode cortar para mim, por favor. Então você vai cortar aí, não vai cortar não, cortou para mim, aí você não vai cortar nada, você vai escrever no seu caderninho que memória RAM é memória principal do computador. Então, daqui em diante nós falaremos de outras memórias e eu vou tratá-las como memórias secundárias. Tá claro? Porque elas não são principais. Eu não posso, ao passo que eu falei que as outras são secundárias, eu não posso falar que a RAM é secundária, pois ela é memória principal. Tranquilo? Vamos lá então. O que mais que eu vou anotar na memória RAM? Vai anotar que a capacidade dela é aferida em bytes, tá? Então eu tenho uma memória com a capacidade de tantos bytes. Lembrando que eu posso usar os múltiplos, obviamente. E aqui, para que você faça a comparação lá com a memória cache, que nós falamos anteriormente, você vai lembrar que a cache é de 1 a 12 megabytes. Aqui, lógico, gente, eu não estou colocando na RAM nem o mínimo nem o máximo, só estou te dando uma faixa, tá ok? Então nós vamos colocar aí de 128 megabytes, que hoje você não vai encontrar computadores com essa quantidade de memória RAM, a uma faixa aí de 32 gigabytes. Como eu disse, não é o máximo, é só para que você possa se situar. Mas veja que o mínimo que eu coloquei de RAM supera e muito, né,
a de memória cache, tá ok? Outro detalhe, ela tem uma velocidade, porque ela se comunica com outros componentes. Então, a sua velocidade também é medida em Hertz. Corta para o slide, vamos lançar isso aí. Caso você queira pausar o vídeo para anotar. Então, suas características, né? A velocidade em megahertz e a sua capacidade em megabytes. Onde nós vamos analisar isso aqui. Veja que eu coloquei alguns múltiplos aqui, né? Megabytes, gigabytes e outros múltiplos, terabyte. Nós temos principalmente não computadores pessoais, mas servidores que utilizam terabytes de memória, tá ok? Computador pessoal, pelo menos eu desconheço até o momento, mas daqui a pouco, né, vai ter. E aí, outro detalhe. Jefferson, você falou que a cache é volátil. E a RAM? Vai anotar aí também, isso é importante, cai muito em concurso, galera, muito. Você vai anotar que a RAM é volátil. Então, Jefferson, vamos para uma situação. O que eu tenho na RAM, né, está na RAM, na memória RAM. Se eu desligar o computador, não está em outra memória, vamos supor aqui, né? Está só na RAM. Se eu desligar o computador, eu vou perder os dados. Vai, porque ela é volátil. E aí tem várias questões de prova, pode cortar para mim, que falam o contrário. Tentou pegar o candidato, principalmente aquele candidato que não sabe, né? Que não assistiu uma videoaula dessa, não estudou. Memória RAM mantém os dados mesmo depois que o computador é desligado. Pera aí, meu amigo, quando você desliga o computador, tem energia? Não tem. Não tem energia? Não tem dados. Então ela não mantém os dados. Tranquilo? Anotou? Vamos para o exemplo aqui então. Olha só, coloquei aqui uma memória. Como é que vai estar a memória do computador? Como é que vai estar a memória do computador quando eu ligo o computador? Ou seja, liguei o computador, tem energia antes de ligar, obviamente, né? Tinha energia antes, no estado antes? Não. Se não tinha energia, o que tinha na memória? Olha para a imagem, corta para o slide. O que tem na memória, né, sem energia é isso aqui, ó. O quê? Nada. Questão de prova. Caiu agora há pouco tempo essa questão, certo? Falando que quando você liga o computador, tem que atualizar a memória, porque não tem mais nada. Infelizmente acontece isso às vezes com alguns candidatos, né? Estudam, dormem no outro dia, parece que zerou a memória. Não vai acontecer com você, amém? Vem comigo então, joga aqui. E aí, vou colocar nessa simulação aqui, pode manter no slide, e eu vou fazer uma simulação aqui, que eu tenho aqui 1 GB de memória. Lembrando, exatamente 1000 megabytes? Não. Você já lembrou aí que são 1024, tá? 1024. Mas aí veja o símbolozinho, né, matemático ali, que quer dizer aproximado. Então, 1 GB, aproximadamente 1000 megabytes. Vamos supor aqui que seja meu salário, né, mensal. E se for o seu, ou for até menor que esse, você estudando, você vai triplicar, quadriplicar e quantas vezes mais aí, né, possível esse salário aí, tá certo? É o que eu espero por você aí. Então, vamos lá. 1000 megabytes é meu salário de memória, né? Só que, quando começa o mês, aqui eu vou ligar o computador. Meu começo de mês aqui vai ser ligar o computador. Uma das coisas que eu tenho que fazer quando eu começo o mês não é pagar minhas contas? É. E aí, a minha primeira conta que virá aqui vai ser carregar o sistema operacional. Lembra que nós falamos lá que ele controla toda a máquina? Pois é. Para que ele controle toda a máquina, ele tem que ser carregado. Só que eu vou dar um detalhe aqui, eu não carrego plenamente o sistema operacional na memória, tá? Eu carrego parte dele. E aí, conforme eu vou precisando, durante a utilização dele, eu posso carregar mais componentes ou menos, abrindo programas, fechando. Bom, então vamos lá. Carreguei aqui nessa simulação, tá ok? São valores aqui aproximados. Não os torne aí como valores reais, porque dependendo do sistema operacional vai mais, alguns podem consumir menos. Enfim, só uma simulação. Então, aqui como é que está meu começo de mês? Como é que está minha conta aqui? Então, eu não gastei nada de memória e, lógico, eu tenho tudo disponível, 1000. Mas aí eu carrego o sistema operacional, pá, 500 megabytes. Eita, já foi no começo de mês, 500 megabytes, só me sobrou metade do meu salário. Aí eu carrego o antivírus, 200 megabytes, está me sobrando 300 megabytes. Aí eu vou e carrego um Internet Explorer, lembra que isso aqui são valores, tá, estimados. E depois eu carrego o Excel, depois o Word. Veja que não fechei, né? Depois do antivírus, esses programas que eu abri, eles permanecem abertos. Por quê? Se eu abrir o Internet Explorer e fechar, aquela quantidade de memória que ele consumiu
vai ficar disponível. Mas no caso aqui eu estou mantendo vários programas abertos. E aí com o Word aberto, só está me sobrando 100 megabytes do meu salário de memória. Aí eu vou e abro o Skype. Olha a minha situação, galera. Tá sobrando 20 megabytes. Corta para mim. 20 megabytes. Você percebeu ali que pelo contexto, 20 megabytes vai dar para fazer muita coisa? Pode ser que um programinha bem leve eu abra com 20 megabytes, mas na boa, dá para fazer muita coisa? Não dá. E aí, supondo lá, fazendo aquela comparação com o meu salário, vamos supor então que a minha namorada, minha esposa, queira comer uma pizza. Isso a primeira semana que eu recebi o salário. Na boa, 20 reais ali, dá para comer uma pizza, galera? Não dá, né? Ah, já tem uma pizza de 10 reais. Você vai pagar uma pizza de 10 reais para sua namorada? Né? Ou então para o seu namorado, você que está estudando aí, a senhora, né, que está estudando para o concurso, não vai. Padrão bom, né? E uma pizza, uma coca, um cinema. Ixi, Jefferson, aí já passou de 100 reais. Né? Cinema, não sei o que, combustível. E principalmente considerando os valores aqui de Brasília, não sei na sua cidade aí como que é, né? Mas aqui em Brasília é tudo caro, é tudo longe e tal. Bom, enfim, 20 reais não dá para sair com a namorada, com a esposa, né? Com o namorado, com o esposo. Fica difícil, não fica? Mas você vai deixar de sair? Obviamente que não. Né? Obviamente que não. E aí, onde é que eu vou buscar recursos? Então, lá na sua conta bancária, você vai ter como recurso imediato o seu limite, não é verdade? O seu limite. Tem como opção cartão, mas vamos considerar aqui como exemplo o limite da conta bancária. E aí, você vai pegar e vai usar o dinheiro, né, do limite. Tem 20 reais seu e vai começar a usar o limite. O dinheiro do limite não é seu. Não é seu. Você paga por isso? Paga. Então o banco vai te cobrar juros por utilizar aquele dinheiro. Volta ali para o slide então. Olha a nossa situação agora, galera. 20 megabytes e eu quero abrir um outro programa. Vamos supor que seja um outro programa que vá consumir então 100 megabytes. O que eu vou precisar? Vou precisar de memória emprestada. Né? Vou precisar de memória emprestada. Alguém vai ter que me emprestar memória. Para quê? Para que eu não pare de usar o computador. Já pensou numa hora dessa que dá um colapso? Trava o computador? Não. Né? Embora possa acontecer devido a um erro. Mas aqui eu vou pedir memória emprestada. Esse pedir memória emprestada tem um termo para isso. Corta para cá então, volta para mim. Olha só, nós chamamos esse processo, a minha memória RAM, a capacidade dela está acabando, eu vou pedir memória a alguém. Alguém, obviamente, que tenha mais do que eu tenho aqui na minha memória RAM. Por isso que você deve ouvir aí, né, muitas vezes, falar, quanto mais memória RAM, melhor. É relativamente verdade. Caso você use um computador, muitas coisas pesadas e tal, é verdade. Se você não consome, para quê? Para que ter um limite de 10 mil, vamos supor que você ganha isso, se não ganha, vai ganhar daqui a pouco, 10 mil reais e você vai ter um limite de 10 mil. É bom? Eu não acho. Mas enfim, vem comigo. Como é o nome do processo, Jefferson? Memória virtual. É isto que é criado, tá? Quando a capacidade da memória RAM está se esgotando. E para quem que eu peço memória, Jefferson? Eu peço memória para o disco rígido. Ou seja, eu vou utilizar o disco rígido como se fosse memória principal. Já fica a dica. Nós veremos daqui a pouco o disco rígido e veremos que ele não é memória principal. Ele é uma memória secundária. Então, eu utilizo como se fosse memória principal. O nome do termo, memória virtual. Tá certo? Vamos lá para uma questão então de prova. Fazendo essa análise aqui da memória RAM. Lembre-se dos detalhes que nós falamos, tá ok? Lembre-se desses detalhes. Olha a questãozinha, 2011. A memória, Banca CESP, né? A memória principal do computador, por ser volátil, e aí eu já posso analisar aqui, já vou dar uma dica para você, tá? Corta para mim aqui, que eu posso escrever aqui, e aí você vai perceber aqui, no nosso caso, eu vou dar uma dica aqui, principalmente para o CESP, mas pode se aplicar a outras bancas, mas focada mais para o CESP. Você percebeu ali que ele introduziu a questão passando uma informação. Memória RAM por ser volátil. Então eu tenho aqui o que eu divido, o que eu chamo de um bloco da informação dentro da questão. E aí podem vir aqui outros blocos, né? 2 ou mais. Geralmente as questões do CESP são divididas assim. Normalmente, não é regra, pode ser um bloco só. E aí eu vi que ele falou lá, por ser volátil. Isso é verdade? Isso está certo? Está certo. Qual é o conectivo que vai unir esses blocos, Jefferson? Bom, o conectivo que une esses blocos é o conectivo E. Nunca o OU. Por que nunca o OU? Você já estudou raciocínio lógico?
Então, fique atento, tá? Fique atento, porque dentro do raciocínio lógico nós temos uma tabela chamada tabela verdade para esses conectivos. Veremos então no próximo bloco a tabela verdade do conectivo E, tá ok? Voltamos já já.